A madrugada de terça-feira pesava sobre São Paulo como um manto espesso e silencioso. No 23º andar do edifício corporativo da Vilela em Associados, as luzes automatizadas permaneciam acesas, criando reflexos prateados nas janelas de vidro que se estendiam do chão ao teto. O ar-condicionado sussurrava seu rumor constante, mantendo a temperatura perfeita para os equipamentos eletrônicos que jamais dormiam. Gustavo Vilela caminhava pelos corredores de mármore, com passos firmes e calculados, seus sapatos italianos ecoando no silêncio absoluto. Aos 42 anos, carregava nos ombros a responsabilidade de um império construído tijolo por tijolo, contrato por contrato. Sua silhueta alta e imponente cortava o ar com a precisão de quem nunca conheceu a hesitação. O terno azul marinho, impecavelmente cortado, moldava um corpo mantido em forma por disciplina militar. Academia às 5 da manhã, dieta rigorosamente calculada, sono cronometrado. O rosto anguloso refletia a frieza de suas decisões empresariais. Olhos cinza-aço que pareciam calcular o valor de tudo que encontravam. Sobrancelhas sempre ligeiramente franzidas em concentração perpétua, mandíbula quadrada que jamais traía emoção. Gustavo havia aprendido muito cedo que sentimentos eram luxos, que um CEO não podia se permitir. Cada expressão facial era medida, cada palavra pesada em uma balança invisível de consequências. A reunião com os investidores japoneses havia se estendido além do previsto. 5 horas negociando termos contratuais, analisando projeções, dissecando cada vírgula dos acordos. Para Gustavo, era apenas mais uma terça-feira. Sua mente funcionava como uma calculadora humana, processando números, percentuais, margens de lucro com a eficiência de um supercomputador. Enquanto caminhava em direção ao elevador privativo, uma cena inusitada capturou sua atenção periférica. Na escadaria lateral, aquela raramente utilizada, uma figura humana interrompia a geometria perfeita do ambiente corporativo. Gustavo parou, sua rotina mecânica subitamente quebrada por algo completamente fora do ordinário. Uma mulher dormia sentada nos degraus de mármore frio, as costas apoiadas contra a parede lisa. Seus braços envolviam com cuidado infinito um bebê que descansava contra seu peito, coberto por uma mantinha cor-de-rosa desbotada. O uniforme azul da equipe de limpeza, simples e funcional, contrastava drasticamente com o luxo que a cercava. Seus tênis brancos, visivelmente desgastados pelo uso, estavam cuidadosamente alinhados, como se mesmo no sono ela mantivesse a organização necessária para não incomodar. O cabelo castanho escuro, preso em um rabo de cavalo prático, havia se soltado parcialmente durante o sono. Algumas mechas emolduravam seu rosto sereno, revelando traços delicados que o cansaço não conseguia mascarar completamente. Mesmo adormecida, suas mãos mantinham-se protetoras ao redor da criança, como se o instinto materno funcionasse como um sistema de segurança que jamais desligava. Gustavo permaneceu imóvel, observando a cena com uma mistura de surpresa e algo que não conseguia nomear. Em 15 anos construindo seu império, nunca havia se deparado com tamanha vulnerabilidade dentro de seu santuário corporativo. A empresa funcionava 24 horas, mas os executivos que trabalhavam de madrugada utilizavam salas privativas, com sofás de couro e todas as comodidades necessárias. Aquela mulher, claramente uma funcionária da limpeza noturna, havia transformado a escadaria em um berçário improvisado. O bebê se mexeu ligeiramente, emitindo um sussurro quase inaudível. A mãe, mesmo dormindo, ajustou automaticamente sua posição, garantindo que a criança permanecesse confortável. O movimento foi tão natural, tão instintivo, que Gustavo se sentiu como um intruso, observando um momento sagrado de amor incondicional. Uma mamadeira vazia havia rolado alguns centímetros para longe,
seu vidro transparente refletindo as luzes LED do corredor. O som quase imperceptível de sua queda havia sido o que inicialmente chamara a atenção de Gustavo. Agora, observando o conjunto completo da cena, ele se deparava com uma realidade que sua vida blindada pela riqueza havia conseguido manter à distância. A mulher despertou lentamente, talvez sentindo o peso do olhar sobre si. Seus olhos, quando finalmente se abriram, revelaram uma tonalidade castanha profunda, carregada de uma mistura de cansaço e determinação. Por um momento, ela pareceu desorientada, tentando processar onde estava e por que um homem de terno a observava. A realização da situação atingiu-a como um raio. Seus olhos se arregalaram em pânico, e ela se levantou com movimentos rápidos, mas cuidadosos, para não acordar o bebê. A expressão de vulnerabilidade deu lugar imediatamente a uma postura defensiva, como um animal protegendo sua cria. "Desculpe, senhor", murmurou ela, sua voz rouca pelo sono e carregada de nervosismo. "Eu não estava dormindo no trabalho, eu juro. A bebê estava chorando e eu só parei um minutinho para ela se acalmar." Gustavo observou como ela organizava rapidamente seus pertences: a mantinha, a mamadeira, uma pequena bolsa com suprimentos para bebê. Cada movimento dela era eficiente, praticado, como se essa situação já houvesse se repetido muitas vezes. A criança, talvez sentindo a tensão da mãe, começou a se agitar. "Não precisa explicar", disse Gustavo, sua voz saindo mais suave do que pretendia. Havia algo na dignidade desesperada daquela mulher que tocava uma parte de si mesmo que ele não sabia que ainda existia. Ela o encarou com surpresa. Claramente não esperava a compreensão de um executivo encontrado nos corredores à 1 da manhã. Seus olhos examinaram rapidamente o rosto dele, procurando sinais de impaciência ou irritação, mas encontrando apenas uma expressão pensativa que ela não conseguia decifrar. "Qual é seu nome?", perguntou Gustavo, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Em 15 anos de empresa, jamais havia perguntado o nome de um funcionário da limpeza. "Luciana", respondeu ela hesitante, como se não tivesse certeza se deveria fornecer essa informação. "Luciana Santos. E ela?", Gustavo gesticulou delicadamente em direção ao bebê, que agora olhava para ele com curiosidade inocente. "Isabela, minha filha." A palavra saiu carregada de orgulho e proteção. "Ela tem 7 meses. Gustavo assentiu lentamente. 15 anos construindo sua empresa e só agora descobria que havia mães solteiras trabalhando de madrugada, trazendo bebês porque não tinham alternativa. A realização foi como um soco no estômago, não pela raiva, mas pela própria ignorância. "Você trabalha aqui há quanto tempo, Luciana?" 2 anos e meio, senhor." Sua postura permanecia tensa, como se esperasse uma reprimenda, ou pior, uma demissão sumária. 2 anos e meio. Gustavo fez os cálculos mentalmente. Ela havia trabalhado grávida, provavelmente até os últimos meses, e retornado rapidamente após o parto. A necessidade financeira era evidente em cada detalhe, dos tênis desgastados ao cuidado extremo com que manuseava cada pertence do bebê. "Sua supervisora sabe que você traz a Isabela?" Luciana abaixou o olhar e Gustavo teve sua resposta. Ela estava correndo um risco enorme, provavelmente violando regulamentos da empresa, mas não tinha escolha. A alternativa seria deixar uma bebê de 7 meses sozinha em casa ou não trabalhar. "Não há ninguém que possa cuidar dela durante seu turno." "Minha mãe faleceu no ano passado", explicou Luciana, sua voz ficando mais baixa. "E eu preciso deste emprego, senhor. Isabela come bem, dorme bem, não incomoda ninguém. Eu faço todo o meu trabalho, limpo tudo direitinho." A defesa apaixonada de Luciana revelou a Gustavo um mundo completamente diferente do Sue.
Enquanto ele se preocupava com margens de lucro e expansão corporativa, ela lutava batalhas diárias, apenas para sobreviver com dignidade. A força necessária para trabalhar uma jornada noturna completa, enquanto cuidava de um bebê, era algo que sua vida privilegiada jamais havia considerado. Isabela começou a chorar baixinho, talvez sentindo a tensão no ar. Luciana imediatamente começou a balançá-la suavemente, sussurrando palavras reconfortantes. O amor incondicional em seus gestos era palpável, transformando o corredor frio em algo quase sagrado. "Ela está com fome?" perguntou Gustavo, notando como Luciana verificava o relógio no pulso. "Um pouquinho", admitiu ela. "Mas está quase na hora da mamadeira mesmo." Gustavo observou Luciana preparar a mamadeira com movimentos experientes. Ela havia claramente desenvolvido uma rotina eficiente que permitia cuidar da filha sem comprometer seu trabalho. A organização era impressionante. Tudo calculado, cronometrado, otimizado para funcionar em condições adversas. Enquanto Isabela tomava sua mamadeira, Gustavo se pegou observando a interação entre mãe e filha. Havia uma comunicação silenciosa entre elas, um entendimento que transcendia palavras. Luciana antecipava cada necessidade da bebê com precisão matemática, ajustando posições, verificando temperatura, mantendo contato visual constante. "Posso perguntar, por que você trabalha no turno da madrugada?" Luciana hesitou antes de responder. "Paga um pouco mais que o diurno, e é mais fácil trazer a Isabela. Durante o dia tem muita gente, muito movimento. À noite, os andares ficam mais vazios." A lógica era implacável. Ela havia calculado cada variável: salário, segurança para a criança, probabilidade de ser descoberta. Era planejamento estratégico nascido da necessidade absoluta. "Você estudou?" perguntou Gustavo, genuinamente curioso. "Terminei o ensino médio. Queria fazer faculdade, mas..." Ela gesticulou vagamente em direção a Isabela. Os planos mudaram. Não havia amargura na voz dela, apenas aceitação prática da realidade. Gustavo reconheceu nela algo que raramente via no mundo corporativo: adaptabilidade genuína. Enquanto executivos se lamentavam por projetos cancelados ou metas ajustadas, Luciana havia reestruturado completamente sua vida ao redor das necessidades de sua filha. Isabela terminou a mamadeira e olhou diretamente para Gustavo, seus olhos grandes e curiosos, estudando aquele homem desconhecido. Não havia medo em sua expressão. Apenas a fascinação natural de uma criança descobrindo o mundo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas radiante, que transformou completamente sua fisionomia. Gustavo sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Uma sensação que não experimentava há anos, talvez décadas. Era como se algo endurecido estivesse lentamente se descongelando. O sorriso inocente de Isabela havia criado uma fissura em sua armadura emocional cuidadosamente construída. "Ela é bonita", disse ele, as palavras saindo de forma mais espontânea do que estava acostumado. "Obrigada", respondeu Luciana, seu rosto se iluminando com orgulho maternal. "Ela é minha vida inteira." A simplicidade e sinceridade da declaração atingiram Gustavo com força inesperada. Quando foi a última vez que alguém havia dito algo com tamanha convicção em sua presença? Quando foi a última vez que ele próprio havia sentido algo com essa intensidade? Luciana verificou o relógio novamente. "Preciso voltar ao trabalho, senhor. Os banheiros do 18º andar ainda precisam ser limpos." Gustavo assentiu, mas permaneceu parado enquanto ela organizava seus pertences. Havia algo naquele encontro que o deixava relutante em encerrá-lo. Pela primeira vez em anos, ele havia se deparado com autenticidade pura, sem agendas ocultas ou segundas intenções. "Luciana", disse ele quando ela já se dirigia para o elevador de serviço.
Se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, não hesite em procurar o Departamento de Recursos Humanos. Ela se virou, surpresa. Por quê? Gustavo não tinha uma resposta pronta. Não sabia exatamente por que havia feito a oferta. Porque todo funcionário merece apoio quando necessário. Era uma resposta corporativa, genérica, mas havia sinceridade genuína por trás das palavras. Luciana estudou seu rosto por um momento, como se tentasse decifrá-lo, então assentiu respeitosamente. Obrigada, senhor. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Isabela. Elas desapareceram no elevador, deixando Gustavo sozinho no corredor, que subitamente parecia mais vazio e frio do que nunca. Ele permaneceu parado por vários minutos, processando o que havia acabado de acontecer. 15 anos construindo uma empresa, cercado de executivos ambiciosos, clientes exigentes, investidores impacientes. 15 anos focado exclusivamente em números, estratégias, crescimento. E em 5 minutos, uma faxineira e seu bebê haviam mostrado a ele algo que toda sua educação empresarial havia falhado em ensinar: o verdadeiro significado de prioridades. Gustavo finalmente se dirigiu ao seu elevador privativo, mas a imagem de Luciana, protegendo Isabela, permaneceu gravada em sua mente. Durante toda a viagem até o térreo, ele se pegou pensando não em relatórios ou reuniões, mas em uma mãe solteira que trabalhava de madrugada carregando sua filha, transformando uma escadaria corporativa em berçário. Chegando ao estacionamento subterrâneo, ele subiu em sua BMW preta, mas não ligou o motor imediatamente. Pela primeira vez em anos, Gustavo Vilela estava questionando se havia construído sua fortaleza de sucesso às custas de sua própria humanidade. A cidade dormia lá fora, mas ele sabia que no 23º andar, Luciana continuava trabalhando. Isabela, provavelmente dormindo em algum cantinho seguro, enquanto sua mãe lutava para construir um futuro melhor para ambas. E pela primeira vez em 15 anos, Gustavo se perguntou se estar no topo valia a pena se significasse estar completamente sozinho. O despertador soou às 5 da manhã, como sempre. Gustavo abriu os olhos e, por um momento, experimentou algo incomum: hesitação. Pela primeira vez em anos, não saltou da cama com a energia mecânica de quem segue uma rotina militar. A imagem de Luciana e Isabela na escadaria persistia em sua mente como um filme em loop constante. Enquanto se vestia para a academia, Gustavo se pegou pensando em detalhes que normalmente não registraria. A mamadeira vazia no chão. O cuidado com que Luciana segurava a filha, mesmo dormindo. A dignidade silenciosa com que ela havia explicado sua situação. Eram fragmentos de uma realidade que sua vida blindada havia conseguido manter à distância por décadas. Na esteira da academia, seus pensamentos continuaram divagando. Gustavo havia construído sua empresa com base na meritocracia pura. Os melhores resultados, as maiores qualificações, o maior comprometimento. Nunca havia considerado que comprometimento pudesse se manifestar de formas diferentes. Luciana trabalhava de madrugada com um bebê no colo, e isso não era falta de dedicação, mas sim um tipo de heroísmo silencioso que ele jamais havia reconhecido. Durante o banho, uma pergunta perturbadora tomou forma. Quantas outras Lucianas existiam em sua empresa? Quantos funcionários enfrentavam batalhas diárias que ele nem sequer imaginava? A ignorância não era proposital, mas isso não a tornava menos real ou menos problemática. No café da manhã, preparado pela governanta que chegava às 6, Gustavo mal tocou na comida. O apartamento de 300 metros quadrados em Moema, com vista panorâmica da cidade, subitamente parecia excessivo. Cada móvel de grife,
Cada obra de arte cuidadosamente selecionada, cada detalhe arquitetônico milimetricamente planejado, tudo parecia fútil comparado à simplicidade genuína do amor que havia testemunhado na escadaria. O trânsito matinal de São Paulo ofereceu tempo adicional para reflexão. Enquanto o motorista navegava pelo caos urbano, Gustavo observou a cidade com olhos diferentes. Nas calçadas, trabalhadoras domésticas caminhavam apressadas rumo ao trabalho, algumas carregando crianças pequenas para creches ou parentes. Quantas histórias, como a de Luciana, se desenrolavam diariamente naquelas ruas, invisíveis para pessoas como ele. Chegando ao escritório às 7h30, Gustavo fez algo inédito. Em vez de ir direto para sua sala, dirigiu-se ao Departamento de Recursos Humanos. Sandra, a diretora de RH, não escondeu a surpresa ao vê-lo tão cedo e em seu andar. Bom dia, Gustavo. Aconteceu alguma coisa? Bom dia, Sandra. Preciso de algumas informações sobre nossos funcionários da limpeza noturna. Sandra arqueou as sobrancelhas. Em 15 anos trabalhando para ele, jamais havia recebido uma solicitação relacionada ao pessoal da limpeza. Claro, que tipo de informação? Quero uma lista completa, nomes, tempo de serviço, situação familiar, especialmente quem tem filhos pequenos. Posso perguntar por quê? Gustavo hesitou. Como explicar sem revelar o encontro da madrugada anterior? Estou avaliando nossos benefícios corporativos. Quero entender melhor as necessidades de todos os nossos funcionários. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. Sandra assentiu e prometeu o relatório até o fim do dia. Durante as reuniões matinais, Gustavo se pegou desatento. Enquanto os diretores discutiam projeções trimestrais e estratégias de expansão, ele pensava em Luciana, limpando banheiros, enquanto Isabela dormia em algum cantinho. A incongruência era perturbadora. Ele tomava decisões que afetavam milhões de reais, enquanto uma funcionária lutava para conseguir leite para sua filha. Na hora do almoço, em vez de ir ao restaurante executivo de sempre, Gustavo desceu até o refeitório dos funcionários. O espaço era funcional, mas acolhedor, com mesas simples e uma cozinha que servia refeições básicas, mas nutritivas. Alguns funcionários o reconheceram e sussurraram entre si, claramente surpresos com sua presença. Gustavo pegou uma bandeja e se serviu como qualquer outro funcionário. A comida era simples, mas bem preparada. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Sentou-se em uma mesa vazia e observou as conversas ao redor. Percebeu que conhecia apenas uma fração dos rostos presentes, apesar de todos trabalharem para sua empresa. Uma funcionária da recepção, Maria, aproximou-se hesitante. "Senhor Vilela, está tudo bem?" "Perfeitamente, Maria. Só queria conhecer melhor nosso refeitório." Ela sorriu, ainda um pouco desconfiada. "A comida é boa. A dona Conceição capricha no tempero." "Dona Conceição? A cozinheira-chefe. Trabalha aqui há 10 anos. Faz questão de conhecer o gosto de cada funcionário." Gustavo fez uma anotação mental para conhecer Dona Conceição. Quantas pessoas essenciais à sua empresa permaneciam invisíveis para ele? A pergunta era desconfortável, mas necessária. De volta ao escritório, Sandra o esperava com o relatório solicitado. 15 funcionários compunham a equipe de limpeza noturna, 10 mulheres e 5 homens. Idades entre 22 e 57 anos. 8 tinham filhos, 3 eram mães solteiras. Luciana Santos, 27 anos, 2 anos e meio de empresa, uma filha de 7 meses. Avaliações de desempenho sempre exemplares. Gustavo estudou cada perfil cuidadosamente. Histórias de vida resumidas em parágrafos. João, 50 anos, sustentava 3 filhos com o salário de segurança noturno. Carla, 23 anos, estudante de enfermagem, trabalhava para pagar a faculdade. Cada nome representava uma pessoa real, com sonhos, desafios,
responsabilidades. Sandra, que tipo de apoio oferecemos para funcionários com filhos pequenos? Temos o plano de saúde básico, que inclui pediatria, e o Vale Creche, mas é limitado. Limitado como? Cobre apenas 50% do valor e só para crianças de 2 a 6 anos. Abaixo dessa idade, é responsabilidade da família. A informação era um soco no estômago. Funcionárias como Luciana ficavam desamparadas justamente no período mais crítico, quando as crianças eram muito pequenas para creches convencionais, mas ainda precisavam de cuidados constantes. E licença maternidade? Seguimos o mínimo legal, 120 dias. Gustavo fez cálculos mentais. Luciana havia retornado ao trabalho quando Isabela tinha aproximadamente 3 meses. Provavelmente por necessidade financeira, não por escolha. Naquela tarde, Gustavo fez algo que jamais havia feito. Cancelou suas reuniões e passou o tempo pesquisando sobre políticas de apoio familiar em empresas. Descobriu iniciativas inspiradoras, berçários corporativos, auxílio creche ampliado, horários flexíveis para pais, programas de mentoria para mães solteiras. Cada descoberta aumentava sua consciência sobre o abismo entre suas possibilidades como empresário e a realidade de seus funcionários. Tinha recursos para transformar vidas, mas havia estado cego às necessidades ao seu redor. Às 7 da noite, quando normalmente deixava o escritório, Gustavo permaneceu. Queria observar a transição entre os turnos, entender melhor a dinâmica dos funcionários noturnos. Às 8, viu a equipe de limpeza chegando pelo elevador de serviço. Rostos cansados, mas determinados. Uniformes simples, mas impecáveis. Luciana chegou às 8h15, carregando Isabela em um carrinho de bebê adaptado. Ele observou discretamente como ela organizava seus pertences em um pequeno armário, como beijava a testa da filha antes de começar o trabalho, como outros funcionários cumprimentavam a bebê com carinho genuíno. A cena revelou algo que os relatórios de RH não capturavam. Havia uma comunidade entre os funcionários noturnos. Eles se apoiavam mutuamente, formavam uma família improvisada unida pelas circunstâncias. Luciana não estava sozinha em seus desafios. Era parte de uma rede de pessoas que entendiam suas dificuldades. Gustavo decidiu fazer uma ronda pelos andares, algo que também nunca havia feito durante o turno noturno. No 15º andar, encontrou João limpando janelas com cuidado meticuloso. No 18º, Carla organizava suprimentos com eficiência impressionante. Cada funcionário desempenhava seu papel com dedicação que rivalizava com qualquer executivo. No 22º andar, finalmente encontrou Luciana. Ela limpava as salas de reunião com atenção aos detalhes que surpreendeu Gustavo. Cada mesa era limpa e organizada, cada cadeira posicionada perfeitamente, cada superfície de vidro polida até ficar cristalina. Isabela dormia pacificamente em seu carrinho, estacionado em um canto onde não atrapalharia o movimento. Boa noite, Luciana. Ela se virou surpresa. Boa noite, senhor. Trabalhando até tarde? Algo assim. E você, como está sendo a noite? Tranquila, Isabela dormiu cedo, então está sendo mais fácil. Gustavo observou o ambiente que Luciana havia criado. O carrinho estava posicionado estrategicamente para que ela pudesse vigiar a filha enquanto trabalhava. Uma mantinha extra estava dobrada ao lado e uma mamadeira preparada aguardava na bolsa térmica. Posso perguntar como você consegue conciliar tudo isso? Luciana pausou, pano na mão. Necessidade ensina, senhor. A gente se adapta. Deve ser muito cansativo. Ela não tentou minimizar a dificuldade, mas ela precisa de mim, e eu preciso trabalhar. A simplicidade da resposta continha uma sabedoria que Harvard Business School jamais havia ensinado. Prioridades claras, ação direcionada, aceitação das circunstâncias sem vitimização. Luciana,
Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou, mas assentiu. Quando Isabela crescer, você pretende continuar trabalhando de madrugada? Não sei, senhor. Depende de muita coisa. Se conseguir uma creche boa, talvez possa tentar o turno do dia, ou quem sabe voltar a estudar. Ela sorriu timidamente. Sonho em ser enfermeira um dia. Gustavo sentiu algo se movendo dentro dele. Não era pena, mas reconhecimento. Luciana tinha sonhos, ambições, potencial. As circunstâncias haviam temporariamente alterado sua trajetória, mas não haviam destruído suas aspirações. Enfermeira é uma profissão nobre. Sempre quis cuidar das pessoas. Mesmo limpando, de certa forma, estou cuidando, mantendo o ambiente saudável, seguro. A perspectiva de Luciana transformou completamente como Gustavo via o trabalho dela. Não era apenas limpeza, mas cuidado. Não era apenas emprego, mas vocação adaptada às circunstâncias. Isabela se mexeu no carrinho, emitindo pequenos sons. Luciana imediatamente parou o trabalho e foi verificar se estava tudo bem. O movimento foi automático, natural, revelando como sua atenção estava sempre dividida entre as responsabilidades profissionais e maternais. Ela está crescendo rápido? Muito. Cada semana algo novo. Semana passada começou a sentar sozinha. O orgulho na voz de Luciana era palpável. Apesar de todas as dificuldades, ela celebrava cada marco do desenvolvimento da filha com alegria genuína. Deve ser incrível acompanhar isso. É a melhor parte do meu dia. Quando chego em casa e ela sorri para mim, tudo vale a pena. Gustavo permaneceu conversando com Luciana por mais alguns minutos, aprendendo sobre sua rotina, seus desafios, seus pequenos triunfos diários. Cada detalhe revelava uma complexidade que sua vida privilegiada havia perdido completamente. Quando se despediu, Gustavo carregava muito mais do que curiosidade satisfeita. Carregava a consciência de que havia construído um império sem verdadeiramente conhecer as pessoas que o sustentavam. Luciana não era apenas uma funcionária da limpeza. Era uma mãe heróica, uma profissional dedicada, uma pessoa com sonhos e potencial imensurável. Durante a viagem de volta para casa, Gustavo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua empresa, mas sua própria vida. Era hora de construir pontes sobre o abismo que separava a sala de diretoria dos corredores onde a vida real acontecia. Chegando ao apartamento, ele não ligou a televisão nem verificou e-mails. Em vez disso, sentou-se na varanda com vista para a cidade e começou a planejar mudanças que fariam diferença real na vida de pessoas como Luciana. Pela primeira vez em anos, Gustavo Vilela foi dormir pensando não em números ou estratégias, mas em uma enfermeira em potencial que atualmente trabalhava como faxineira, carregando sonhos e uma bebê de 7 meses através dos corredores silenciosos de seu império corporativo. A mudança em Gustavo não passou despercebida por sua equipe executiva. Durante as reuniões matinais da semana seguinte, ele fazia perguntas incomuns sobre bem-estar dos funcionários, programas sociais e responsabilidade corporativa. Sandra, do RH, notou seu interesse crescente em questões que jamais haviam estado em sua agenda prioritária. Gustavo, posso perguntar o que motivou essa nova direção? Questionou Roberto, diretor financeiro, após uma apresentação sobre custos de implementação de um berçário corporativo. Estou percebendo que negligenciamos aspectos importantes da gestão de pessoas, respondeu Gustavo, escolhendo palavras cuidadosamente. Uma empresa forte precisa de funcionários bem apoiados. Era verdade, mas não a verdade completa. A imagem de Luciana dormindo na escadaria continuava o assombrando, não como fantasma, mas como revelação de uma realidade que ele havia ignorado por muito tempo. Naquela semana, Gustavo desenvolveu um novo hábito:
Ficava no escritório até mais tarde, observando discretamente a transição para o turno noturno. Não interferia nem se expunha, apenas observava. Queria entender a dinâmica, as necessidades, os desafios enfrentados por seus funcionários invisíveis. Na quarta-feira, presenciou uma cena que o marcou profundamente. Carla, a estudante de enfermagem, chegou visivelmente abatida. Outros funcionários se aproximaram, oferecendo apoio. Ela havia perdido uma prova importante por causa do trabalho noturno e estava preocupada com o impacto em suas notas. Gustavo ficou observando como a comunidade noturna se mobilizou para apoiá-la. João ofereceu trocar horários para que ela pudesse estudar. Luciana se prontificou a ajudar com resumos de matérias que já havia estudado no ensino médio. Era solidariedade genuína, nascida do entendimento mútuo de dificuldades compartilhadas. A cena plantou uma semente em sua mente. E se ele pudesse formalizar esse apoio, criar programas que reconhecessem e incentivassem os sonhos educacionais de seus funcionários? Na quinta-feira, Gustavo decidiu agir de forma mais direta, mas ainda discreta. Sabendo que Luciana trabalhava no 18º andar, ele deixou algumas coisas estrategicamente posicionadas: mamadeiras novas de alta qualidade na despensa da copa, latas de leite em pó premium na geladeira do refeitório, pequenos lanches nutritivos adequados para bebês. Não deixou bilhetes nem identificação. Queria que parecesse coincidência, suprimentos que sobraram de algum evento corporativo. A última coisa que desejava era que Luciana se sentisse objeto de caridade, ou, pior, que pensasse que estava sendo vigiada. No dia seguinte, observou discretamente Luciana descobrindo os itens. Sua reação foi cautelosa. Ela olhou ao redor, procurando explicações, claramente desconfiada de que pudesse estar pegando algo que não lhe pertencia. Mas a necessidade venceu a cautela, e ela, cuidadosamente, colocou alguns itens em sua bolsa. Gustavo sentiu uma satisfação estranha e profunda. Era uma sensação completamente diferente do prazer que sentia ao fechar grandes negócios. Isso era mais pessoal, mais conectado a algo fundamental sobre ajudar outro ser humano. Durante o fim de semana, Gustavo fez algo inédito. Pesquisou extensivamente sobre programas de apoio a funcionários. Descobriu iniciativas inspiradoras em empresas internacionais, auxílio educacional, creches corporativas, programas de mentoria, bolsas de estudo para filhos de funcionários. Cada descoberta alimentava sua crescente convicção de que podia fazer muito mais. Tinha recursos, influência, poder. Por que não usar essas ferramentas para criar mudanças reais na vida de pessoas que trabalhavam duro para sustentar suas famílias? Na segunda-feira seguinte, Gustavo convocou uma reunião extraordinária com sua equipe executiva. A pauta: implementação de um programa abrangente de apoio aos funcionários. Quero propor investimentos significativos em bem-estar e desenvolvimento dos nossos colaboradores, anunciou ele, distribuindo um documento detalhado que havia preparado durante o fim de semana. Gustavo, esses números são substanciais, comentou Roberto, analisando as projeções financeiras. Estamos falando de milhões de reais anuais. Sim, estamos, e considero um investimento, não um gasto. Sandra estudou a proposta com interesse crescente. Berçário corporativo, auxílio educacional ampliado, programa de mentoria. Isso mudaria completamente nosso panorama de benefícios. Essa é a ideia. Quero que nos tornemos referência em responsabilidade social corporativa. A equipe passou 2 horas discutindo viabilidade, cronograma, implementação. Gustavo respondeu a cada questionamento com dados precisos, demonstrando que havia estudado profundamente cada aspecto da proposta. Posso perguntar o que motivou essa mudança de direção? Indagou Ana, diretora de marketing. Gustavo pausou,
considerando sua resposta. Percebi que construímos uma empresa focada apenas em resultados financeiros. É hora de equilibrar isso com resultados humanos. Não mencionou Luciana nem o encontro na escadaria. Manteve suas motivações pessoais privadas, focando nos benefícios corporativos e sociais das mudanças propostas. A reunião terminou com aprovação unânime para desenvolver um projeto piloto. Sandra ficaria responsável por estruturar os programas, Roberto por analisar impactos financeiros, Ana por desenvolver a comunicação interna. Naquela noite, Gustavo ficou até mais tarde, esperando o início do turno noturno. Queria ver Luciana, mas não sabia exatamente como abordar a situação. Não podia revelar que estava deixando suprimentos para ela, nem que ela havia inspirado mudanças corporativas significativas. Encontrou-a no 20º andar, organizando materiais de limpeza. Isabela dormia pacificamente no carrinho, envolvida em uma mantinha que parecia nova. Gustavo reconheceu uma das mamadeiras que havia deixado na despensa, discreta, mas claramente sendo usada. Boa noite, Luciana. Boa noite, Sr. Vilela. Trabalhando tarde novamente? Parece que está se tornando um hábito. Ele sorriu, uma expressão mais relaxada do que costumava demonstrar. Como está a Isabela? Crescendo muito e comendo bem. Luciana hesitou, depois perguntou. Senhor, posso fazer uma pergunta? Claro. Estes últimos dias têm aparecido algumas coisas na copa. Mamadeiras, leite, lanchinhos. A dona da limpeza disse que não sabe de onde vieram. O senhor saberia de algum evento ou doação? Gustavo manteve a expressão neutra, mas seu coração acelerou. Às vezes sobram suprimentos de reuniões ou eventos. É comum disponibilizá-los para os funcionários. Luciana pareceu aceitar a explicação, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seus olhos. É que tudo estava muito adequado para bebês. Parecia muito específico para ser coincidência. Talvez algum funcionário trouxe e não precisou, sugeriu Gustavo, improvisando. O importante é que está sendo útil. Muito útil. Isabela adorou o leite especial. É muito melhor do que eu conseguiria comprar. A gratidão genuína na voz de Luciana tocou Gustavo profundamente. Ele estava vendo o impacto direto de suas ações na vida de uma pessoa real, e a sensação era avassaladora. Eles conversaram por alguns minutos sobre assuntos triviais, o crescimento de Isabela, o trabalho, o tempo. Mas Gustavo percebia uma mudança sutil na atitude de Luciana. Ela parecia um pouco menos tensa, ligeiramente mais confiante. Luciana, posso perguntar como você se sente trabalhando aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim, senhor? A empresa, o ambiente. Se sente apoiada, respeitada. Ela considerou cuidadosamente antes de responder. Sim, senhor, é um bom lugar para trabalhar. As pessoas são respeitosas, o pagamento é justo, o ambiente é limpo e seguro. E se houvesse oportunidades de crescimento, treinamentos, educação, apoio para funcionários com filhos? Os olhos de Luciana se iluminaram ligeiramente. Isso seria incrível, senhor. Muita gente aqui tem sonhos, sabe? Quer estudar, crescer profissionalmente. Que tipo de apoio faria mais diferença? Para mães como eu, creche seria revolucionário. E para quem quer estudar, horários flexíveis ou ajuda com mensalidades seria vida nova. Gustavo fez anotações mentais de cada palavra. Luciana estava articulando exatamente as necessidades que ele havia identificado em suas pesquisas, mas com a autoridade de quem vivia essas dificuldades diariamente. E você? O que a ajudaria a realizar seu sonho de ser enfermeira? Luciana sorriu tristemente. Tempo e dinheiro, principalmente, e alguém para cuidar da Isabela enquanto eu estudasse. Hipoteticamente,
Se houvesse um programa que oferecesse auxílio educacional e apoio para cuidados infantis, você se interessaria? Claro que sim, mas programas assim são raros, senhor, especialmente para pessoas como eu. Pessoas como você? Funcionários da limpeza, mães solteiras, a gente geralmente fica invisível para essas oportunidades. A palavra invisível atingiu Gustavo como um raio. Era exatamente isso que ele havia percebido sobre si mesmo. Havia tornado pessoas como Luciana invisíveis, não por maldade, but por falta de consciência. Luciana, quero que saiba que nenhum funcionário é invisível. Todos são importantes para o sucesso da empresa. Ela o estudou por um momento como se tentasse decifrar suas intenções. O senhor é diferente do que eu imaginava. Como assim? Mais humano. A gente ouve histórias sobre executivos, sabe? Que são frios, distantes. Mas o senhor parece genuinamente interessado nas pessoas. Gustavo sentiu um misto de orgulho e constrangimento. Orgulho pela mudança que Luciana havia notado. Constrangimento por saber que ela provavelmente estava certa sobre como ele havia sido no passado. Estou aprendendo que uma empresa é feita de pessoas, não apenas de números. É uma lição importante, senhor. Isabela se mexeu no carrinho, fazendo pequenos sons. Luciana imediatamente foi verificar se estava tudo bem, ajustando a mantinha com cuidado infinito. Ela está sonhando, disse Luciana suavemente. Às vezes sorri dormindo. Deve ser coisa boa. Gustavo observou a cena com uma sensação estranha no peito. Havia algo profundamente tocante na forma como Luciana interpretava cada movimento da filha, encontrando alegria nos menores detalhes. Com o que você acha que ela sonha? Não sei. Talvez com brincadeiras, cores, o rosto da mamãe. Luciana sorriu. Gosto de pensar que ela sonha com um futuro bonito. A resposta revelou tanto sobre o caráter de Luciana quanto sobre seus sonhos para a filha. Mesmo em circunstâncias difíceis, ela mantinha esperança e otimismo. Tenho certeza de que terá um futuro bonito. Com uma mãe como você, não pode ser diferente. Luciana corou ligeiramente. Obrigada, senhor. Isso significa muito. Gustavo permaneceu conversando com ela por mais alguns minutos, mas percebeu que estava começando a interferir no trabalho. Despediu-se e voltou para sua sala, mas com a mente fervilhando de ideias e emoções. Sentado em sua mesa, ele começou a fazer anotações detalhadas sobre a conversa. Cada insight de Luciana era valioso para o desenvolvimento dos programas de apoio. Mas mais do que isso, cada interação estava mudando fundamentalmente como ele via sua responsabilidade como empregador. Pela primeira vez em sua carreira, Gustavo Vilela estava descobrindo que o verdadeiro sucesso não se media apenas em lucros e crescimento, mas também na capacidade de transformar positivamente as vidas das pessoas que confiavam nele para sustentar suas famílias. E tudo havia começado com uma mãe dormindo na escadaria, protegendo sua filha enquanto sonhava com um futuro melhor. As semanas seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas perceptível, na dinâmica da empresa. Sandra trabalhava intensamente no desenvolvimento dos novos programas de apoio aos funcionários, e Gustavo se envolvia pessoalmente em cada detalhe, algo que surpreendeu toda a equipe executiva. Nunca vi você tão engajado em questões de RH, comentou Roberto durante uma reunião sobre orçamento para o berçário corporativo. Estou percebendo que investir em pessoas é tão importante quanto investir em tecnologia, respondeu Gustavo, revisando plantas arquitetônicas do espaço que seria convertido em berçário. A verdade era mais complexa. Cada planilha, cada especificação, cada detalhe do projeto o fazia pensar em Luciana e Isabela. O berçário não era apenas uma iniciativa corporativa abstrata.
Era um espaço real que permitiria que mães como Luciana trabalhassem com tranquilidade, sabendo que seus filhos estavam seguros e bem cuidados. Durante esse período, Gustavo manteve sua rotina de observação discreta do turno noturno. Suas visitas técnicas se tornaram mais frequentes, mas ele tomava cuidado para não parecer intrusivo. Queria entender melhor as necessidades dos funcionários, mas também admitia para si mesmo, sentia-se genuinamente interessado no bem-estar de Luciana e Isabela. Em uma quinta-feira particularmente fria, Gustavo chegou ao escritório e encontrou uma situação que o preocupou. Luciana estava visivelmente angustiada, tentando acalmar Isabela, que chorava inconsolavelmente. Outros funcionários da limpeza se reuniram ao redor, oferecendo sugestões e apoio. "Está tudo bem?" perguntou Gustavo, aproximando-se do grupo. "A bebê está com febre", explicou João, o funcionário mais experiente. "Luciana está preocupada, mas não pode deixar o trabalho." Gustavo observou Luciana, tentando desesperadamente acalmar a filha. Isabela estava claramente doente, o rosto avermelhado e quente, o choro fraco, mas persistente. A mãe alternava entre verificar a temperatura com as mãos e tentar oferecer água, seus movimentos revelando o pânico crescente. "Luciana", disse Gustavo suavemente, "você precisa levar a Isabela ao médico." "Não posso, senhor. Se eu sair agora, perco o trabalho. E sem o trabalho..." Sua voz trêmula revelava o dilema impossível que enfrentava. "Você não vai perder o trabalho. Isso é uma emergência médica. Mas as regras... Eu sou quem faz as regras." Gustavo usou um tom firme, mas gentil. "A saúde da sua filha é mais importante do que qualquer protocolo corporativo." Luciana o encarou, lágrimas se formando em seus olhos. "Senhor, eu não tenho como pagar um pronto-socorro particular, e o posto de saúde só abre de manhã." A realidade atingiu Gustavo como um raio. Ele jamais havia considerado que uma emergência médica pudesse ser um problema financeiro. Em sua vida, qualquer problema de saúde era resolvido com uma ligação para o melhor hospital particular da cidade. "Vou levá-las ao hospital", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a decisão espontânea. "Senhor?" Luciana pareceu não entender. "Meu carro está no estacionamento. Vamos ao Hospital Albert Einstein. Tenho convênio corporativo que cobre emergências." A oferta deixou todos os funcionários presentes em silêncio. João e Carla trocaram olhares de surpresa, claramente não esperando tal gesto do CEO da empresa. Eu não posso aceitar isso, senhor, é demais." "Luciana", Gustavo falou com uma firmeza gentil que ela nunca havia ouvido antes. "Se fosse minha filha, eu faria qualquer coisa para garantir que ela recebesse o melhor cuidado possível. Permita-me fazer isso pela Isabela." A palavra "filha" tocou algo profundo em Luciana. Ela olhou para Isabela, que continuava chorando fracamente, e a preocupação maternal venceu qualquer orgulho ou hesitação. "Obrigada", sussurrou ela, pegando os pertences de Isabela com mãos trêmulas. A viagem ao hospital foi tensa. Gustavo dirigia enquanto Luciana segurava Isabela no banco traseiro, sussurrando palavras de conforto. O CEO ligou para o hospital durante o caminho, garantindo que seriam atendidos imediatamente na chegada. "Dr. Mendes é pediatra-chefe", explicou ele para Luciana. "É o melhor da cidade. Isabela estará em ótimas mãos." No hospital, Gustavo acompanhou todo o processo. Preencheu formulários, garantiu que o atendimento fosse prioritário. Ficou na sala de espera enquanto Isabela era examinada. Observar Luciana durante aquelas horas foi uma lição profunda sobre amor incondicional e força maternal. Ela não saiu de perto da filha nem por um momento. Segurava sua mãozinha durante os exames, cantarolava baixinho para acalmá-la, fazia perguntas detalhadas aos médicos sobre cada procedimento. Sua dedicação era total, absoluta. O diagnóstico foi tranquilizador.
uma virose comum em bebês, nada grave, mas que precisava de acompanhamento. O médico prescreveu medicamentos e recomendou repouso. Ela vai ficar bem, disse Dr. Mendes para Luciana. Mas você precisa monitorar a febre nas próximas 48 horas. Se subir muito, traga-a de volta imediatamente. Durante o caminho de volta, Isabela dormia tranquilamente no colo da mãe. A febre já começando a baixar, graças à medicação. Senhor Vilela, disse Luciana suavemente, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Qualquer pai faria o mesmo. Mas o senhor não é pai dela. Gustavo pensou na resposta. Não, mas sou responsável por você como funcionária. E isso inclui situações como esta. Luciana ficou em silêncio por um momento. Posso perguntar por que está fazendo isso? Todo esse cuidado, toda essa gentileza, não é obrigação sua. A pergunta era direta, honesta, e merecia uma resposta igualmente honesta. Porque percebi que construí uma empresa, mas perdi de vista as pessoas que a fazem funcionar. Você me fez lembrar do que realmente importa. Sua dedicação, sua força, o amor que tem pela Isabela, me fez questionar se eu estava sendo o tipo de empresário que queria ser. Luciana processou suas palavras. O senhor já era um bom empresário. A empresa está sempre crescendo. Todo mundo fala bem dela. Crescimento financeiro é importante, mas não é tudo. Quero que seja um lugar onde pessoas como você possam trabalhar sem ter que escolher entre sustentar a família e cuidar dos filhos. Isso seria incrível. Vai ser real. Estamos desenvolvendo um berçário corporativo, programas de apoio educacional, auxílio médico ampliado. Quero que nenhum funcionário passe pelo que você passou hoje. Os olhos de Luciana se encheram de lágrimas. Sério? Muito sério. Na verdade, gostaria da sua opinião sobre alguns aspectos dos programas. Você tem a perspectiva de quem vive essas necessidades diariamente. Minha opinião? Claro, quem melhor para orientar programas de apoio a funcionários do que os próprios funcionários? Chegando ao prédio, Gustavo insistiu que Luciana fosse para casa descansar com Isabela. Considere os próximos 2 dias licença médica remunerada. Isabela precisa de você e você precisa de descanso. Mas, senhor, nada de mas, ordens médicas e do chefe. Luciana sorriu pela primeira vez na noite. Obrigada por tudo. Cuide bem dela e me mantenha informado sobre como ela está, por favor. Gustavo a viu entrar no táxi que havia chamado para levá-las em segurança para casa. Voltando ao seu carro, ele se sentiu mudado pela experiência. Não era apenas satisfação por ter ajudado, mas uma compreensão mais profunda sobre responsabilidade e liderança. No dia seguinte, Sandra o procurou com novidades sobre os programas em desenvolvimento. As plantas do berçário foram aprovadas pelos arquitetos. Podemos começar a construção na semana que vem. Ótimo. E o programa educacional? Estamos finalizando parcerias com universidades locais. Conseguimos descontos significativos para funcionários e flexibilidade de horários. Perfeito. Quero que tudo esteja funcionando o mais rápido possível. Posso perguntar o que causou essa urgência? Gustavo hesitou. Depois decidiu ser parcialmente honesto. Tive contato mais próximo com alguns funcionários e percebi a urgência real dessas necessidades. Não são benefícios abstratos, são soluções para problemas reais que afetam pessoas reais. Durante os 2 dias seguintes, Gustavo se pegou pensando frequentemente em Luciana e Isabela. Chegou a ligar para o departamento de RH, perguntando se haviam recebido alguma atualização sobre o estado de saúde da bebê. No domingo, fez algo inédito. Foi pessoalmente até a farmácia comprar suplementos vitamínicos adequados para bebês e frutas orgânicas apropriadas para a idade de Isabela.
Deixou tudo no refeitório da empresa com um bilhete genérico sobre doações de funcionários para colegas necessitados. Quando Luciana retornou na terça-feira, Isabela estava claramente melhor. O sorriso havia voltado ao rostinho redondo e ela interagia mais ativamente com o ambiente ao redor. "Como ela está?" perguntou Gustavo, encontrando Luciana organizando seus materiais. "Muito melhor, obrigada. O médico disse que ela se recuperou completamente." "Que alívio. E você? Como está se sentindo?" "Descansada. Obrigada pelos dias de folga. Fez toda a diferença." "Luciana, queria conversar com você sobre algo importante." Ela parou o que estava fazendo, dando-lhe atenção total. "Os programas de apoio aos funcionários estão quase prontos. Berçário, auxílio educacional, apoio médico ampliado. Gostaria da sua ajuda para garantir que atendam às necessidades reais das pessoas." "Minha ajuda? Quero que você participe do comitê de implementação. Sua perspectiva seria invaluável." Luciana ficou em silêncio, processando a proposta. "Senhor, eu sou faxineira. Não entendo de comitês corporativos. Você entende de ser mãe trabalhadora. Entende das dificuldades que esses programas pretendem resolver. Isso é mais valioso que qualquer diploma. Mas as outras pessoas do comitê vão se beneficiar enormemente da sua experiência prática. Luciana, você tem inteligência, insight e conhecimento real sobre as questões que estamos tentando resolver." Ela considerou a proposta claramente surpresa, mas também intrigada. "Seria remunerado? Como consultoria?" "Claro. E considerado parte do seu desenvolvimento profissional dentro da empresa." Desenvolvimento profissional. "Luciana, você mencionou querer ser enfermeira. Participar deste comitê seria experiência valiosa em gestão e desenvolvimento de programas sociais. Além disso, o programa educacional poderia apoiar seus estudos de enfermagem." Os olhos de Luciana se iluminaram. Gustavo podia ver as possibilidades se formando em sua mente. "Eu aceito. Obrigada pela oportunidade." "Obrigado eu por aceitar. Reunião na quinta-feira às 14h. Sandra vai passar todos os detalhes." Quando Gustavo se afastou, carregava uma sensação de completude que não experimentava há anos. Não era apenas sobre ajudar Luciana, mas sobre construir algo maior. Uma empresa que realmente cuidava de suas pessoas. E no centro de tudo estava uma mãe corajosa e sua filha, que haviam inadvertidamente ensinado a um CEO bem-sucedido o verdadeiro significado de liderança com propósito. A participação de Luciana no comitê de implementação dos programas sociais revelou-se transformadora para todos os envolvidos. Durante as reuniões, sua perspectiva prática e direta frequentemente redirecionava discussões teóricas para soluções reais e aplicáveis. "O berçário precisa ter horário flexível", argumentou ela durante uma sessão particularmente intensa. "Não adianta funcionar só no horário comercial se muitos funcionários trabalham em turnos alternativos." Sandra fazia anotações furiosamente enquanto Luciana detalhava necessidades que jamais haviam considerado. Gustavo observava, impressionado com a naturalidade com que ela se adaptara ao ambiente corporativo sem perder sua autenticidade. "E o programa educacional?" perguntou Roberto. "Que tipo de flexibilidade seria mais útil? Aulas aos sábados ou online à noite? Quem trabalha para sustentar família não pode simplesmente parar de trabalhar para estudar. Precisa de opções que se encaixem na vida real." Cada sugestão de Luciana era anotada e considerada seriamente. Gustavo percebeu que ela estava não apenas contribuindo, mas liderando discussões importantes. Havia uma liderança natural nela que as circunstâncias haviam mascarado, mas não destruído. Após uma dessas reuniões, Gustavo a chamou para uma conversa particular em sua sala. "Luciana, quero fazer uma proposta."
Ela se sentou na cadeira em frente à sua mesa, ainda um pouco desconfortável no ambiente executivo, mas visivelmente mais confiante do que semanas atrás. Gostaria que considerasse uma transição de carreira dentro da empresa, especificamente para o departamento de responsabilidade social que estamos criando. Os olhos de Luciana se arregalaram. Senhor, você tem demonstrado talento excepcional para entender e desenvolver programas de apoio social. Tem liderança natural, empatia genuína e conhecimento prático das necessidades que tentamos atender. Mas eu não tenho qualificação para um cargo assim. Tem a melhor qualificação possível, experiência real, e podemos fornecer treinamento formal, apoio educacional, tudo o que for necessário. Luciana ficou em silêncio, processando a proposta. Gustavo podia ver o conflito em sua expressão. Esperança lutando contra a insegurança. O que isso significaria exatamente? Salário significativamente melhor, horário comercial normal, responsabilidade por coordenar todos os programas de apoio aos funcionários e oportunidade de realmente fazer diferença na vida das pessoas. E a Isabela? O berçário estará funcionando em 2 semanas. Ela seria uma das primeiras crianças matriculadas. Lágrimas se formaram nos olhos de Luciana. Senhor Vilela, isso é como um sonho. É uma oportunidade merecida. Você provou sua capacidade e dedicação. Posso pensar um pouco? Claro, mas não demore muito. Quero começar a transição o mais rápido possível. Naquela noite, Gustavo ficou no escritório mais tarde do que o usual. Não por trabalho, mas por reflexão. A transformação de Luciana, de faxineira insegura para líder confiante, havia sido notável. Mas ele reconhecia que a transformação mais profunda havia sido a sua própria. Na semana seguinte, Luciana procurou Gustavo com sua resposta. Aceito a proposta, disse ela, sua voz firme mas emocionada. Mas quero fazer jus à oportunidade. Pretendo me inscrever no curso de administração para complementar a experiência prática. Excelente decisão. A empresa apoiará seus estudos integralmente. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. A transição de Luciana para o novo cargo foi cuidadosamente planejada. Gustavo quis que ela tivesse todos os recursos necessários para ter sucesso. Contrataram uma assistente experiente para apoiá-la, forneceram treinamento intensivo em gestão de programas sociais e conectaram-na com profissionais de outras empresas que desenvolviam iniciativas similares. O berçário corporativo foi inaugurado em uma cerimônia emocionante. Isabela, agora com 8 meses, foi uma das primeiras crianças matriculadas. Gustavo observou Luciana deixar a filha no novo espaço pela primeira vez. Um momento carregado de simbolismo e emoção. Como se sente? Perguntou ele. Livre, respondeu ela, observando Isabela interagir com outras crianças e cuidadoras qualificadas. Pela primeira vez desde que ela nasceu, posso trabalhar sabendo que ela está completamente segura e bem cuidada. O programa educacional também começou a mostrar resultados. Vários funcionários se inscreveram em cursos superiores, incluindo Carla, que finalmente podia conciliar enfermagem com trabalho graças aos horários flexíveis. Gustavo, os resultados preliminares dos programas são excepcionais, relatou Sandra durante uma reunião trimestral. Redução de 40% na rotatividade, aumento de 60% na satisfação dos funcionários e várias menções positivas na mídia sobre responsabilidade social. Mas o verdadeiro marco veio em uma quinta-feira chuvosa, 3 meses após a implementação completa dos programas. Gustavo estava trabalhando tarde quando ouviu uma comoção no corredor. Saindo de sua sala, deparou-se com uma cena que o fez parar no lugar. Isabela havia começado a chorar no berçário e o som chegara até os andares superiores.
A diferença era que agora, em vez de Luciana correr desesperada para acalmar a filha enquanto tentava manter o trabalho, havia uma equipe qualificada cuidando da situação. Luciana foi chamada, mas chegou calma, confiante, sabendo que sua filha estava em mãos competentes. Observando-a pegar Isabela no colo e acalmá-la com naturalidade, Gustavo se lembrou da primeira noite em que as havia encontrado na escadaria. O contraste era impressionante. A mesma mãe amorosa, a mesma dedicação incondicional, mas agora com segurança, apoio e oportunidades. Senhor Vilela? Luciana se aproximou, Isabela tranquila em seus braços. Estava procurando por você. Algum problema? Na verdade, queria compartilhar uma notícia. As inscrições para o vestibular de enfermagem se abrem na próxima semana. Vou me candidatar. Gustavo sorriu. Isso é fantástico, Luciana. E queria agradecer, não apenas pela oportunidade de trabalho, mas por me fazer acreditar que era possível. Você sempre foi capaz, só precisava da oportunidade certa. Isabela, que agora reconhecia Gustavo, estendeu os bracinhos para ele. Surpreendido, ele olhou para Luciana, que assentiu com um sorriso. Ela gosta de você, disse Luciana enquanto Gustavo segurava Isabela desajeitadamente. Acho que sente que você é alguém especial. Segurando a bebê, Gustavo sentiu uma emoção profunda que não conseguia nomear completamente. Era orgulho, ternura, esperança. Uma mistura de sentimentos que sua vida anterior jamais havia proporcionado. Ela vai ser o que quiser ser quando crescer, disse ele, observando os olhos curiosos de Isabela. Com uma mãe como você, o mundo todo está aberto para ela. E com oportunidades como as que você criou aqui, outras crianças também terão as mesmas chances. Foi nesse momento que Gustavo compreendeu completamente a magnitude da transformação que havia ocorrido. Não era apenas sobre ajudar uma funcionária ou implementar programas sociais. Era sobre redefinir o que significava ser líder, empresário, ser humano. Luciana, posso perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoa por ter demorado tanto para ver? Ela ficou confusa. Perdoar o quê? Por ter sido cego às necessidades das pessoas ao meu redor? Por ter construído uma empresa focada apenas em lucros, ignorando as histórias humanas que a sustentavam? Luciana segurou sua mão gentilmente. Senhor Vilela, o importante não é quanto tempo levou para ver, é que você viu. E mais importante ainda, você agiu. Você mudou minha vida, Luciana. Vocês duas mudaram. E você mudou a nossa, e a de muitas outras famílias. Eles permaneceram em silêncio por um momento, Isabela brincando com a gravata de Gustavo, inconsciente do significado profundo daquele momento. Sabe o que é o mais incrível? Disse Gustavo finalmente. O quê? Você me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que conseguimos transformar. E que a liderança mais poderosa não vem de títulos ou autoridade, mas da capacidade de ver e valorizar a dignidade em cada pessoa. Luciana sorriu, seus olhos brilhando. E você me ensinou que sempre vale a pena acreditar em possibilidades, que um encontro casual pode mudar tudo. Não foi casual, disse Gustavo com convicção. Foi necessário. Para os dois. Enquanto Isabela adormecia nos braços de Gustavo, ele olhou ao redor do escritório que havia sido seu universo por tantos anos. Agora, em vez de uma fortaleza isolada de sucesso corporativo, via o centro de uma comunidade, um lugar onde pessoas como Luciana podiam crescer, onde crianças como Isabela tinham futuro garantido, onde o trabalho tinha propósito além do lucro. A chuva continuava lá fora, mas dentro do edifício algo novo e luminoso havia nascido da combinação improvável entre um CEO solitário e uma mãe corajosa que ousou sonhar com dias melhores.
E tudo havia começado com um encontro silencioso em uma escadaria, provando que, às vezes, as maiores transformações nascem dos momentos mais simples e inesperados. 6 meses depois da implementação completa dos programas sociais, a Vilela em Associados havia se tornado referência nacional em responsabilidade corporativa. Jornalistas especializados em negócios visitavam regularmente a empresa para documentar as iniciativas inovadoras. E Gustavo recebia convites para palestrar em conferências sobre liderança com propósito. Mas para ele, o verdadeiro indicador de sucesso não estava nas matérias de jornal ou nos prêmios que começaram a chegar. Estava nos corredores da empresa, onde agora circulavam histórias de transformação pessoal que rivalizavam com qualquer métrica financeira. Carla havia se formado em enfermagem com distinção, mantendo seu emprego na empresa enquanto estudava graças aos horários flexíveis. João, o funcionário veterano, havia se inscrito em um curso técnico em administração, descobrindo talentos para a liderança que décadas de trabalho braçal haviam mantido ocultos. Dona Conceição, a cozinheira, havia começado um pequeno negócio de eventos corporativos com apoio do programa de empreendedorismo que Luciana havia sugerido. Luciana, por sua vez, havia se tornado muito mais do que uma coordenadora de programas sociais. Ela era uma ponte genuína entre a alta direção e os funcionários, traduzindo necessidades reais em soluções práticas. Sua aprovação no vestibular de enfermagem havia sido celebrada em toda a empresa, e ela cursava as disciplinas noturnas com o apoio integral da companhia. Em uma manhã de sexta-feira particularmente movimentada, Gustavo recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo dos acontecimentos. Senhor Vilela, é do Hospital Albert Einstein. Temos uma situação que pensamos que poderia interessá-lo. Dr. Mendes, o pediatra que havia cuidado de Isabela meses atrás, estava na linha. O hospital está desenvolvendo um programa piloto de apoio a mães trabalhadoras com filhos internados. Ouvimos sobre suas iniciativas na empresa e gostaríamos de propor uma parceria. A proposta era ambiciosa: criar um modelo replicável de apoio que outras empresas pudessem adotar, expandindo o impacto além dos muros da Vilela em Associados. Dr. Mendes, essa é uma oportunidade extraordinária, mas gostaria que a pessoa responsável pelo nosso departamento social participasse desta conversa. Claro. Quando podemos nos reunir? Que tal na segunda-feira? Eu e minha coordenadora de responsabilidade social estaremos lá. Gustavo desligou o telefone e imediatamente procurou Luciana. Encontrou-a no berçário, brincando com Isabela durante o intervalo do almoço. A cena havia se tornado corriqueira. Funcionários frequentemente visitavam seus filhos durante as pausas, criando um ambiente familiar que transformara completamente a atmosfera corporativa. Luciana, preciso conversar com você sobre uma oportunidade importante. Eles se dirigiram para uma sala de reuniões, Isabela confortavelmente instalada no colo da mãe. A bebê, agora com 14 meses, havia crescido visivelmente nos últimos meses. Estava mais ativa, curiosa e claramente se beneficiara da estabilidade e segurança que os novos arranjos haviam proporcionado. O Hospital Albert Einstein quer desenvolver um programa conjunto conosco, explicou Gustavo. Algo que possa ser replicado em outras empresas. Os olhos de Luciana se iluminaram. Que tipo de programa? Apoio para funcionários com filhos hospitalizados, creches corporativas, suporte educacional. Querem usar nosso modelo como base para algo maior. Isso seria incrível. Imagina quantas famílias poderiam ser beneficiadas. É exatamente o que pensei, e quero que você lidere o projeto do nosso lado. Luciana ficou em silêncio por um momento, claramente processando a magnitude da proposta. Senhor Vilela, isso é muito além do que eu imaginava quando comecei a trabalhar aqui.
E é apenas o começo. Luciana, você tem um dom especial para entender as necessidades das pessoas e transformá-las em soluções práticas. Isso é raro e precioso. Mas um projeto dessa escala será desafiador, sim. Mas olhe tudo que você já conseguiu. O berçário funciona perfeitamente. Os programas educacionais têm lista de espera. A satisfação dos funcionários está no maior nível da história da empresa. Isabela escolheu aquele momento para falar suas primeiras palavras claras. Papai. Gustavo e Luciana se entreolharam surpresos. A bebê estava olhando diretamente para Gustavo, repetindo a palavra com um sorriso radiante. Ela está falando com você, disse Luciana, claramente emocionada. Gustavo sentiu algo se movendo profundamente em seu peito. Em todos os meses de convivência, Isabela havia se tornado mais do que apenas a filha de uma funcionária. Ela representava a esperança, futuro, a possibilidade de um mundo melhor. Acho que ela o vê como uma figura paterna, continuou Luciana suavemente. Você sempre esteve presente nos momentos importantes da vida dela. Isabela me ensinou tanto quanto você, respondeu Gustavo, sua voz ligeiramente rouca de emoção. Vocês duas me mostraram o que realmente importa na vida. E você nos mostrou que sonhos podem se tornar realidade quando encontramos as pessoas certas. A conversa foi interrompida pela chegada de Sandra com notícias urgentes. Gustavo, chegou uma proposta do governo estadual. Querem incluir nossos programas sociais como modelo para uma política pública estadual. A informação deixou todos em silêncio. A iniciativa que havia começado com uma mãe dormindo na escadaria estava se transformando em algo com potencial para impactar centenas de milhares de famílias. Isso é inacreditável, murmurou Luciana. É o poder das ideias cujo tempo chegou, respondeu Gustavo. E você, Luciana, será fundamental para que isso aconteça. Nas semanas seguintes, a vida de todos se intensificou. Luciana dividiu seu tempo entre coordenar os programas internos e desenvolver propostas para expansão. Gustavo se viu viajando regularmente para apresentar o modelo em outras cidades, sempre acompanhado por Luciana, que havia se tornado a face humana das iniciativas. Durante uma dessas viagens, para uma conferência em Brasília, Gustavo e Luciana tiveram uma conversa que definiu o futuro de ambos. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Disse Luciana enquanto revisavam a apresentação no avião. O quê? Como uma situação que parecia desesperadora se transformou em oportunidade para tanta gente. Quando você me encontrou naquela escadaria, eu estava no meu limite, sem esperança, sem perspectiva. E olhe onde chegamos. É mais do que isso. Você não apenas me ajudou, você me viu. Reconheceu o meu potencial quando eu mesma não sabia que ele existia. Gustavo olhou pela janela do avião, pensando em como responder. Luciana, quero que saiba que você mudou minha vida tanto quanto eu possa ter mudado a sua. Como assim? Antes de conhecê-la, eu era bem-sucedido financeiramente, mas estava vazio por dentro. Construíra um império, mas não tinha propósito real. Você me deu significado. Nós nos demos propósito mutuamente, verdade. E agora temos a chance de multiplicar isso. A apresentação em Brasília foi um sucesso absoluto. Luciana falou com paixão e conhecimento sobre as necessidades reais das famílias trabalhadoras, enquanto Gustavo apresentou os dados financeiros que provavam a viabilidade econômica das iniciativas. Programas sociais corporativos não são gasto, são investimento, explicou ele para uma plateia de empresários e políticos. Nossa produtividade aumentou 35%, a rotatividade caiu pela metade e temos lista de espera de candidatos que querem trabalhar conosco. E mais importante, complementou Luciana, criamos um ambiente onde pessoas podem crescer profissionalmente sem sacrificar suas responsabilidades familiares.
Ao final da apresentação, vários empresários se aproximaram interessados em implementar programas similares. Políticos discutiam adaptações para o setor público. Jornalistas pediam entrevistas exclusivas. Durante o voo de volta a São Paulo, Gustavo fez uma pergunta que vinha considerando há semanas. Luciana, como você se sentiria sendo minha sócia? Ela quase derrubou o café que estava bebendo. Como assim? Quero criar uma consultoria especializada em responsabilidade social corporativa. Você seria sócia fundadora, responsável por toda a metodologia e implementação. Gustavo, isso é... Ela parou procurando palavras. É mais do que jamais sonhei. É o que você merece. E é o que o mundo precisa. Isabela, que viajava com eles, escolheu aquele momento para dar alguns passos cambaleantes pelo corredor do avião, sob o olhar atento das duas pessoas que haviam se tornado sua família não tradicional, mas verdadeira. Olha ela andando, disse Luciana com orgulho. Igual a mãe, respondeu Gustavo, sempre em movimento, sempre crescendo. 2 meses depois, a consultoria Transformação Humana foi oficialmente lançada em uma cerimônia que reuniu funcionários, clientes, parceiros e mídia. Luciana havia se formado em administração com honras, mantendo suas notas altas, mesmo com todas as responsabilidades profissionais. O evento foi realizado no próprio berçário da empresa, simbolizando as origens do projeto. Isabela, agora andando com confiança, circulava entre os convidados como uma pequena embaixadora do que era possível quando se investia no potencial humano. Há 2 anos, disse Gustavo em seu discurso, eu achava que sabia o que era sucesso. Hoje sei que estava completamente errado. Ele olhou para Luciana, que segurava Isabela no colo enquanto conversava com jornalistas sobre os próximos projetos. O verdadeiro sucesso não se mede em lucros ou crescimento corporativo. Se mede na capacidade de transformar vidas, de criar oportunidades, de ver potencial onde outros veem apenas dificuldades. A plateia aplaudiu, mas Gustavo continuou olhando para Luciana e Isabela. Esta empresa me ensinou que os melhores investimentos são aqueles que fazemos nas pessoas e que, às vezes, as maiores oportunidades vêm disfarçadas de desafios. Após o evento, quando os convidados já haviam saído, Gustavo, Luciana e Isabela permaneceram no berçário. A criança brincava com brinquedos educativos enquanto os 2 adultos planejavam os próximos passos da consultoria. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Disse Luciana. O quê? Isabela vai crescer em um mundo onde tem exemplos reais de que é possível mudar as circunstâncias. Ela vai saber que uma pessoa pode começar em um lugar e chegar em outro completamente diferente. E ela vai saber que sempre teve 2 pessoas que acreditaram em seu potencial desde o primeiro dia. Luciana sorriu, observando a filha. 2 pessoas? Você e eu. Somos uma família não tradicional, mas somos família. Verdade. Uma família construída pela escolha, pelo carinho, pelo compromisso mútuo. Isabela se aproximou de Gustavo, estendendo os bracinhos. Ele a pegou no colo com naturalidade que havia desenvolvido ao longo dos meses. Papai Gus, disse ela claramente, usando o apelido que havia criado. Isso mesmo, pequena. Papai Gus está aqui. Luciana observou a interação com lágrimas nos olhos. Quem diria que aquela noite na escadaria levaria a tudo isso? Era destino, respondeu Gustavo com convicção. Vocês me salvaram tanto quanto eu possa ter ajudado vocês. E agora vamos salvar outras famílias. Centenas delas, milhares, se tudo der certo. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons dourados, Gustavo, Luciana e Isabela permaneceram no berçário que havia sido o primeiro fruto de sua parceria improvável. Do lado de fora,
A cidade fervilhava com seus milhões de habitantes, cada um carregando sonhos, desafios, esperanças. Muitos deles, sem saber, em breve se beneficiariam das iniciativas que haviam nascido do encontro casual entre um CEO solitário e uma mãe corajosa. A história, que havia começado com uma mamadeira vazia caindo no chão de uma escadaria, havia se transformado em um movimento nacional de transformação social. E no centro de tudo, uma pequena família não tradicional, que provou que às vezes os melhores relacionamentos não seguem roteiros convencionais, mas são construídos na base do respeito mútuo, do carinho genuíno e do compromisso compartilhado de tornar o mundo um lugar melhor. Pronta para a próxima aventura? Perguntou Gustavo para Luciana. Sempre, ela respondeu, olhando para Isabela. Nós três contra o mundo. Nós três mudando o mundo, corrigiu Gustavo. E enquanto Isabela adormecia no colo do homem que havia se tornado seu pai por escolha, seus pais não tradicionais planejavam quietly como transformar a dor em esperança e os desafios em oportunidades para milhares de outras famílias que ainda não sabiam que dias melhores estavam chegando. E assim, chegamos ao fim desta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários como esta narrativa impactou você. Sua interação nos motiva a continuar criando conteúdos que celebram a capacidade humana de transformação e superação.